Bom dia, meus amores. Nós estamos na segunda-feira, né? Hoje é 22 de junho de 2020. O final de semana já passou e eu mandei no sábado, né, para repor a aula do dia 11, apesar de eu ter mandado a atividade, mas nós tínhamos que repor essa aula. Aí eu mandei um entendimento de como funciona a multiplicação, como funciona a tabuada. Eu espero que todos tenham visto. Não era nenhuma atividade para ser realizada, mas era para vocês começar a ter um entendimento de como funciona a tabuada, tá? Como funciona a multiplicação. E hoje nós vamos recordar uma atividade que nós fizemos já, mas nós vamos memorizar ela direitinho. Hoje nós vamos pegar o livro Itororó, né? O nosso livro de português. E vamos olhar na página 59, ó. O 5 e o 9. E hoje nós vamos aprender a como utilizar o M e o N no meio das palavras. Porque às vezes a gente fica com dúvida. Que letrinha que eu uso com a palavra... Que letrinha que eu uso na palavra empada? Vou deixar aberto aqui. Pada. E agora? Empada, eu coloco o quê? O M ou o N? E na palavra pensa, eu coloco o quê? O M ou o N? A palavra pensa. O que eu coloco? O M ou o N? E agora? Agora vocês vão aprender como é que a gente utiliza. Todas as vezes que eu tiver o M no meio das palavrinhas, entre uma vogal e uma consoante, quando é que eu utilizo? Eu vou utilizar o M sempre antes da consoante P ou a consoante B. Todas as vezes que aparecer o P ou B, no meio das palavras eu vou utilizar a letrinha M. Por exemplo, a palavra campo. Campo. Palavra campo. Eu utilizei o M por quê? Porque ele está antes da palavra P. Bomba. Bomba. Eu utilizei o M aqui no bomba porque ele está antes da palavra B. Então, no meio, quando perguntarem para você uma palavrinha que existe, o M ou o N, qual que eu coloco? O M ou eu coloco o N? Todas as vezes que tiver o P ou B, o M vai vir antes, sempre antes do P ou do B. Na palavra caçamba, a palavra caçamba, ó, vou colocar aqui vocês verem direito. A palavra caçamba, ela veio, ó, antes do B. Então, quando ela vier antes do B, sempre vai ser o M. Se tivesse o P aqui, seria o M. Quando não tem nem o P nem o B, vai ser sempre o M. Sempre. Igual a palavra pensa. Pensa. A palavra pensa. Ó. Pensa. Veio o N, por quê? Ela vem antes do S. Tem o P aqui? Não. Tem o B aqui? Não. Então, eu não poderia colocar o M aqui, porque não tem o P. Porque o M eu só vou utilizar quando ele aparece antes da vogal B ou a vogal P. Eu utilizo o M todas as vezes que a vogal vier antes da vogal da consoante P ou da consoante B, perdão. Então, o M eu vou utilizar todas as vezes que ele vier antes da consoante B ou do consoante P. Então, tem uma lista de palavras, ó. Ombro. Porque a palavra ombro, eu utilizo o M. Porque ele vem antes do B. Porque na palavra sombra, eu utilizei o M, porque ele vem antes da consoante B. Coloquei o M. Por que eu coloco da palavrinha atenção? Atenção.
que eu coloquei aqui na palavrinha atenção? Vou colocar direitinho aqui para vocês conseguirem visualizar. A palavra atenção. Por que eu não coloquei o M aqui? Eu coloquei o N, porque não tem nem a consoante B e nem a consoante P. Eu só vou colocar o M no meio da palavra quando ela vier antes da consoante B ou da consoante P. Grava isso na cabeça. E essa atividade da página 59 é para fixar isso na cabeça mesmo. Preencha o quadro a seguir com palavras que têm M ou N, que você leu em voz alta nas atividades 1 e 2, que é aqui. Essas atividades eu pulei. Por que eu pulei? Porque vocês precisariam de uma ajuda pessoal. Então, em vez disso, nós vamos pegar palavrinhas, procurar em livros, procurar em gibis, palavrinhas com M antes das consoantes e palavrinhas com N antes das consoantes. Então, a gente não vai pegar essa primeira aqui, ó. A gente não vai pegar da página anterior. Nós vamos pegar de livro, de revista, da internet, de onde vocês quiserem. Palavras com M antes da consoante e palavras com N antes da consoante. Uma palavra que vem N antes da consoante é o pensar, e o B tem o também, palavras com M antes da consoante tem o também, tem o cambalhota, tem o caçamba, tem pomba, né? Complete a frase a seguir de acordo com o preenchimento do quadro. Nos sons nasais antes do P e do B, a letra que acompanha a vogal é o... Eu já expliquei bastante. Nos sons nasais, antes das outras consoantes, a letra que acompanha a vogal é o... Se ela não vem nem antes do P e nem antes do B, é o... A gente só está falando do M ou do N, então vocês vão completar com M ou N. Aí agora, na 4, vocês vão completar palavras que a seguir com M ou com N. Participante é com M ou com N? A gente só utiliza o N antes do P, o M antes do P e do B. Importante. Tá faltando 2, que é essa daqui, ó. Estamos já lendo essa daqui, tá? A gente só utiliza o M antes da consoante P ou B. Sombra é o M ou N. Mundo é o M ou N. Não se esqueçam, só utiliza o M antes do P ou do B. Ombro, fingimento, lâmpada, incêndio. Essa é a atividade agora do livro Itororó, tá bom? E nós vamos aqui para essa atividade aqui, ó, do Aprender Sempre, de matemática. Como eu já falei, o meu é dessa cor, porque eu não recebi, tá certo? Então, vamos lá, vamos para essa atividade aqui, ó. A atividade do dado. Eu não tenho dado aqui para mostrar para vocês, mas o dado, todas as vezes que a gente joga o dado, vai cair sempre números diferentes. Ou pode cair o mesmo número, não importa. Vamos lá. Bia convidou sua amiga Carol para jogar dados numéricos e explicou que venceria o jogador que fizesse mais pontos. Ao lançar os dados, quais são os números que estão escondidos? Né? Vamos ver quantos pontos fizeram aqui. Observe os valores que saíram nas faces dos dados e indique o total de pontos da jogada. A Bia, tá aqui, a Bia e a Carol. Essa é a quantidade de pontos. Na primeira rodada, a Carol fez 60 pontos, depois ela fez 30, depois ela fez 20. Na segunda rodada, ela fez 20, ela fez 30, 10 e 10. A Bia, né? A Carol fez 20, 10 e 50
Depois ela fez a segunda rodada, 40, 50 e 20. O que a gente teria que fazer aqui? Para a gente saber o total de quantos pontos elas fizeram, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma adição, nós temos que somar. Vamos somar isso vocês já sabem fazer. Somar os 60 mais 30 mais 20, aí vai dar o total. Aí a gente vai somar na segunda rodada 30 mais 10 mais 10, aí vai dar o total. E a mesma coisa com a Carol. Eu vou somar 20 mais 10 mais 50. Aí vai dar o total. Depois eu somo os 40, 50 mais 20 e vai dar o total. Tá bom? E vocês sabem que isso aqui é só dezena, que é de 10. Só dezena. Aí nós vamos aqui, ó, nessa outra página aqui. E aqui é só vocês responderem. Depois que vocês fizerem as adições, a soma das dezenas, é só vocês responderem, tá bom? Quem ganhou a primeira rodada, é quem fez mais ponto, quem ganhou a primeira rodada, tá? Quem ganhou a segunda rodada, quem fez mais ponto na segunda rodada. Resolva os problemas a seguir e confira os resultados com a calculadora. Quem não tiver calculadora, pode usar o celular. Quem não tiver celular, faz a mão também que vocês conseguem. Carol começou o jogo com 70 pontos. Na segunda rodada, ganhou mais 60. Quantos pontos a Carol ficou? Então, vamos lá. A Carol, ela fez 70. Depois ela fez mais 60. Isso vocês conseguem fazer. Quem não tiver calculadora, dá para fazer, tá bom? A B. No dia seguinte, Carol começou o jogo com alguns pontos. Ganhou 30 e ficou com um total de 90 pontos. Quantos pontos a Carol tinha no início? É aquele mesma situação, problema que nós fizemos da última vez. Para eu saber quantos pontos ela fez no início, eu vou pegar o número maior de pontos que ela fez e subtrair do outro que ela ganhou. Então, eu vou ter que pegar 90 menos 30. 90 menos 30. E eu vou saber o valor, os pontos que ela fez. Na última partida, Carol fez 110 pontos e Cadu 80. Quantos pontos fez a mais que o Cadu? Para eu saber quantos pontos a Carol fez mais que o Cadu, é a mesma coisa. 110 menos 80. Aqui eu já tenho uma centena menos uma dezena, tá bom? A aula de hoje é isso. Não vou me prolongar para não ficar muito longa, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, até amanhã.